Seguimos. Reportagem da Folha de São Paulo informa que o governo pode ficar sem recursos para pagar subsídios e benefícios a idosos carentes e pessoas com deficiência. É o BPC, acostume-se com essa sigla. Visando driblar o problema de caixa, o Ministério da Economia articula a aprovação do projeto de lei que autoriza o governo a gastar 248 bilhões de reais com recursos a serem obtidos com títulos do Tesouro. Essa será a primeira vez que o Executivo precisará de um aval do Congresso para realizar despesas como as transferências assistenciais aos mais pobres. Isso porque a chamada regra de ouro, outra palavrinha para você guardar aí, impede o governo federal de se endividar para pagar despesas correntes, salários, previdência social, benefícios assistenciais. O ministro Paulo Guedes pediu ao Congresso para que, neste ano, haja uma exceção a essa limitação. Por ser um caso incomum, o governo federal terá de obter 257 votos na Câmara e 41 no Senado, depois que o projeto sair da Comissão Mista de Orçamento. Vera Magalhães, explique regra de ouro. A regra de ouro está prevista na Constituição e depois também na Lei de Responsabilidade Fiscal, Silvio. Ela é isso que você explicou. Ela impede que o governo emita nova dívida, faça nova dívida para pagar despesas correntes, despesas que estão já previstas. É um mecanismo da Lei de Responsabilidade Fiscal que agora ficou mais difícil de cumprir em razão de uma outra lei, que é a do teto de gastos. Então, existe um teto premindo todos os gastos e gastos que só crescem, que não obedecem a esse teto. Então, o governo fica cada vez mais perto de infringir essa regra, a regra de ouro. O governo Temer tentou revogar, houve uma chiadeira, porque é um mecanismo importante de responsabilidade fiscal, que foi aprovado ainda lá no governo Fernando Henrique Cardoso, e essa lei, a gente sabe, vem sofrendo sucessivos puxadinhos, porque os estados não conseguem cumprir, porque a própria União descumpre e cai lá, e abrir mão da regra de ouro seria praticamente tornar a lei letra morta. Então, a regra foi mantida e agora o que o governo quer é uma exceção, que é que o Congresso o autorize a emitir títulos para poder pagar benefícios sociais, evitar que esses benefícios sejam descontinuados, que seria realmente algo com um impacto social muito sério. Qual é o problema? Pela falta de uma base aliada, pela falta de articulação na Câmara e no Senado, o governo está correndo o risco de ser derrotado nessa concessão importante que ele está solicitando ao Congresso. Então, tem um senador, ele se chama Hilton Rocha, ele é do MDB do Maranhão, portanto, família Sarney, etc., que é o relator disso no Senado e que está ameaçando dar um voto contra, um parecer contra essa excepcionalidade. Seria algo bem complicado para o governo, teria de cortar ainda mais de outras áreas, essas áreas que já estão sendo contingenciadas em valores bem importantes, como a gente discutiu no bloco anterior, para conseguir pagar os benefícios sociais. Então, o que o governo deve fazer? Deve articular politicamente, deve ir ao Congresso, explicar a importância de conseguir emitir esses títulos para pagar os benefícios sociais e que essa articulação já seja algo permanente, algo que vá se espraiar e que vá chegar também à reforma da Previdência. Depois a reforma tributária tem muitas pautas que vão exigir maiorias grandes do governo e que ele não está agindo. Por exemplo, o governo fala muito no prazo para votar. Tem que votar rápido, tem que votar rápido. Mas e os números? Quem é que está contando os números? Quem é que sabe se já tem voto para votar esse projeto, aquela MP, a medida a reforma da Previdência? Não tem ninguém fazendo essa conta e esse pode ser um tombo que o governo vai tomar e vai ser importante se acontecer. Carlos Andreasa, eu quero ouvi-lo. Silvio, pessoal, a associação Regra de Ouro, Teto de Gastos, veio pela ordem com uma expectativa, no caso do teto de gastos do governo Temer, em aprovar a reforma da Previdência. Quer dizer, você está restringindo a sua capacidade de gastos formalmente, ao mesmo tempo que faria uma reforma importante, uma emenda constitucional, a da reforma da Previdência, que teria o impacto de descompressão fiscal, afastando a cabeça do governo do teto imposto por essas regras. A reforma da Previdência não aconteceu, o tempo passa, a reforma da Previdência do Temer remonta a 2017. O tempo passa e a pressão fiscal aumentou. Então, é aquilo de que a gente falou, é o cobertor minúsculo
falta de dinheiro para pagar a conta, o corrente, obrigando o governo Jair Bolsonaro a um movimento em busca de uma excepcionalidade, conforme descreveu a Vera. Qual é o problema? O problema é, de novo, de natureza política. O governo não tem uma base de apoio e mais, não quer ter uma base de apoio. Parece ter tomado como estratégia a tática da negociação pontual. Então tem a reforma da Previdência, mal e porcamente, a bem da verdade é o que está em curso, vamos tentar articular para formar a maioria necessária. Só que tem outros projetos acontecendo. Tem esse agora, e que parece ser colocado para correr sob pressão no parlamento de maneira improvisada, no susto. Você não tem base, não sabe qual é a sua base, não conseguiu formar, portanto, nem o apoio ainda circunstancial para a reforma da Previdência, que tramita lentamente, como tão falado aqui, e já surge uma outra premência, essa é uma urgência óbvia que viria, que já estava no horizonte, e aí você precisa votar para já. E fica refém dos políticos, de articulação política. Desculpem, podem achar péssimo, mas o mundo real é esse. Não é nem nova nem velha política, tem que negociar. Se você apresenta um projeto como esse, pedindo uma excepcionalidade para um parlamento que você trata muito mal, o cara vai te cobrar uma taxa de urgência política. A negociação é difícil. O governo comete um erro, vem cometendo um erro, ao longo dos últimos meses, desde o começo. Primeiro com a ideia de que teria o suporte de bancadas temáticas. Isso já era, não deu em nada. Depois veio com essa ideia de apoios episódicos negociados politicamente, corretamente, caso a caso. Mal consegue, como eu disse, articular para a reforma da Previdência e já vem correndo aqui ao lado com urgência para já. Nós estamos falando de algo que acontece em setembro. O cálculo é esse. Em setembro o governo não teria condição de pagar essa conta. Então, pessoal, a reforma da Previdência mais ou menos vai estar sendo votada ali em setembro e outubro, se tudo correr bem. Mas tem isso aqui também que a gente precisa colocar junto nesse pacote aí, com essa articulação. Vamos lá. É difícil.